Boa noite. É um prazer estar aqui na casa de Deus e com a tarefa dessa noite de repartir a palavra com vocês. Deixa eu me ajeitar aqui para não cair nada. Opa. Vou deixar aqui por enquanto. Bom, eu gostaria de começar a reflexão desta noite fazendo uma pergunta para você. Quem é Deus? Certamente, em algum momento da sua vida, você já fez essa pergunta. Talvez enquanto mais jovem, talvez em algum momento mais recente, mas em algum momento das nossas vidas a gente para e pergunta: quem é Deus? Onde Ele está? Ele existe de fato? Sabe, antes de nós discorrermos sobre o tema de hoje, eu gostaria de mais uma vez convidar você à oração. Que possamos fechar os nossos olhos. Grandioso Pai Celeste, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, porque hoje estamos aqui em tão boas circunstâncias. Podemos louvar o Teu nome, podemos aprender de Ti e queremos sim, Pai, invocar o Teu Santo Espírito para que fale ao nosso coração, para que os nossos anseios, as nossas dúvidas, para que tudo aquilo que não é Teu, Pai, se dissipe de dentro de nós e que possamos receber paz e certeza do Teu cuidado para cada um de nós. Vem se revelar a nós, Senhor, nesta noite. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu já fiz essa pergunta para mim desde bem criança. Sempre tive muitas perguntas, muitos questionamentos. Não nasci na igreja adventista, nasci em outra igreja e não fui habituada, quer dizer, minha mãe, meus pais não iam à igreja, mas eu gostava de ir à igreja e tinha sempre muitos questionamentos. Mas eu sempre tive a certeza de que Deus existia na minha vida. Mas nem para todas as pessoas essa é uma realidade. Sabe, alguns anos atrás, no jornal Estado de São Paulo, saiu um artigo de uma entrevista feita com Nando Reis, ex-compositor do grupo Titãs. E ele diz assim, prestem atenção: infelizmente não acredito em Deus. Digo infelizmente, pois esta impossibilidade muitas vezes faz de minha vida um trajeto silencioso e solitário. Gostaria de dividir com alguém as penúrias e as agruras desta vida tão complicada. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentir amparado pela mão do Senhor, que me vi impotente diante de tantos perigos. Quando temi pela vida dos meus filhos, vividos e criados para desfrutarem a graça deste mundo, mas que, como todos nós, são vulneráveis à violência que nos acua e ameaça. Me sinto só, sem poder pedir proteção para os meus entes amados. Sabe, queridos, quando eu li esse artigo, eu fiquei muito impressionada. Centenas e milhares e milhões de pessoas neste mundo têm esse mesmo sentimento em seu coração. Elas vivem se sentindo como crianças desamparadas pelos pais, ainda pequenas, sem saber para onde correr, de onde virá o auxílio. O salmista diz: olho meus olhos para o monte, e o socorro vem do Senhor. Mas há muitas pessoas que vivem essa vida de angústia, sozinhas, porque não acreditam em um Deus. Essa é uma triste realidade que é vivenciada por pessoas que estão do nosso lado. Pessoas que convivem conosco e que às vezes não conseguem ver nem esse Deus que nós dizemos crer em nós mesmos. Sabe, queridos, em certa época da história do mundo, o mundo, a ciência e a filosofia queriam provar de que Deus não existia, de que Deus não existe. E eles afirmavam que as pessoas que acreditavam em Deus eram pessoas ignorantes, porque as pessoas de alto intelecto, os doutores, as pessoas inteligentes de fato, não acreditavam em Deus.
Mas Deus, queridos, Ele sempre levanta pessoas para manter a sua verdade de pé. Ele sempre levanta pessoas de alto intelecto também para mostrar ao mundo de que Ele é real. E eu quero contar a história para vocês hoje de um homem que certamente foi cuidado por Deus para que um dia fizesse a diferença na sociedade. E antes de eu contar a história dele, eu quero ler um verso bíblico. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia, se você estiver com ela aí. Isaías 46, verso 9. Livro de Isaías, capítulo 45, verso 9. Se eu não tivesse marcado, já teria achado. É que esse negócio aqui não ajuda. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Ele é torto. Vou ficar melhor. Diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe está dando forma: que fazes? Ou, a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Queridos, quem somos nós para contender com Deus, não é mesmo? Diz aqui que nós somos como o barro na mão do oleiro. É o oleiro quem dá forma, é ele quem determina o que será. Mas Deus, ainda assim, ainda nós não temos nada, Ele nos dá o direito de perguntar sim. Ele nos dá o direito de escolher, de ir até Ele, de contender com Ele e dizer: Deus, eu quero te conhecer melhor, escuta, você existe mesmo? Se você tem dúvida, você que está nos assistindo, de repente você não conhece a Deus. Se você tem dúvida, vá até Ele, busque, lute, e Deus vai se mostrar, vai se revelar para você. A história que eu vou contar hoje é sobre um homem que teve as suas lutas diante de Deus, um homem que sofreu muito por Deus, não fisicamente, mas intelectualmente. Sabe, queridos, eu costumo dizer que as pessoas que se permitem estudar a palavra de Deus, quanto mais inteligentes elas forem, se elas se permitirem estudar a palavra de Deus, assim como elas se permitem estudar tantos assuntos que o mundo oferece, elas não têm como não encontrar esse Deus, porque Ele se revela em cada forma, em cada gesto, em cada palavra. E eu digo a essas pessoas que às vezes, quanto mais você estuda, a gente vê pessoas que quanto mais estudam, às vezes ficam mais céticas. Eu digo a elas: dê oportunidade, sente para estudar a palavra de Deus como você senta numa sala acadêmica, estude profecias, porque se você não tem a fé de Abraão, se você não tem a fé de Noé, você pode ver pela razão aquilo que Deus te mostra. Porque Deus é um Deus de razão, não é um Deus apenas de fé. A fé vem com o conhecimento da palavra de Deus. Então, vou falar sobre um homem que por muitos anos de sua vida foi ateu convicto. Um homem de intelecto privilegiado. Muitos de vocês já conhecem ele, acredito que todos que aqui estão. Vamos voltar aqui. Este homem aqui é C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele foi um dos importantes pensadores para a nossa era de ansiedade, depressão, moral e espiritual. Ele nasceu em 1898. Seus pais se chamavam Albert e Florença. C.S. Lewis quando criança ele recebeu, sim, dos seus pais a fé cristã. Mas quando ele tinha 10 anos de idade, ele perdeu a sua mãe para um câncer. Nós sabemos o quão difícil é quando perdemos um ente querido, principalmente quando somos pequenos. Isso foi bastante devastador na vida dele. Mas Deus, queridos, nunca desampara os seus filhos. Deus estava com ele mesmo nesse momento difícil. Embora ele não pudesse ver, embora ele não pudesse sentir como devesse sentir. Seu pai agora sozinho, com o filho para criar,
coloca Lewis em uma escola muito rígida. Lewis, então, compara essa escola, anos mais tarde, quando já um escritor, com o campo de concentração alemão em Belsen. Belsen, campo de concentração alemão. Ele diz que sofria maus tratos naquela escola. Anos depois, com 13 anos, na sua adolescência, ele foi levado para a Inglaterra, em uma outra escola, com outro tipo de ensinamento. Lá ele aprendeu sobre mitologias, lá ele aprendeu sobre misticismo, e cada vez mais ele foi se distanciando de Deus. Ele não tinha mais a sua mãe, o seu pai o colocou nessa escola para que ele tivesse um bom ensinamento. E nós sabemos que, antigamente, as coisas na escola eram diferentes, né? Então, havia respeito, porque havia muita rigidez, demais até. Então, lá ele sofreu bastante com a rigidez da escola. Aos 15 anos, ele então abandona a fé cristã. Ele entende de que Deus não existe. É difícil quando nós não temos a mãe por perto, ou o pai, em uma idade tão tenra, onde você precisa de um acompanhamento, você precisa de uma instrução, é muito difícil você conseguir ver a Deus. E agora ele, então, recebendo todos esses ensinamentos mitológicos, ele, de fato, entende que Deus não existe, ele se torna um ateu convicto, aos 16 anos. Ele começa, então, a estudar lógica. Seu professor de lógica era ainda mais severo que os outros pelos quais ele já havia passado. Porém, queridos, a severidade daquele estudo trouxe para ele um embasamento que o faria diferente de muitos outros pensadores. Um embasamento de pensamento sólido, um pensamento com argumentos irrefutáveis. Ele cada vez mais era preparado para um dia fazer a diferença na vida das pessoas. Ele não sabia, mas Deus tinha um plano na vida dele. Ele contendia com Deus, porque antes de se tornar ateu, ele contendia com Deus. E depois ele entendeu de que realmente não existia um Deus. Aos 18 anos, então, ele faz a sua primeira viagem a Oxford, onde ele ia tentar uma bolsa de estudos. E lá estoura, então, a Primeira Guerra Mundial. Ele sente o desejo de servir ao exército. E assim ele fez. E aos 19 anos de idade, ele teve, então, o seu batismo de fogo frente a um campo de batalha. E ele recebeu sua patente de tenente. Sabe, Lewis, tudo acontecia muito rápido na vida dele. Ele era um rapaz muito inteligente. E ele permaneceu, então, no exército durante algum tempo. Com 21 anos, ele decide sair do exército e voltar, então, para os seus estudos. E, como eu disse, ele era um intelecto privilegiado, alguém ávido por conhecimento, buscando cada vez mais aprofundamento em tudo que ele pudesse ter. Aos 23 anos, ele se especializou em literatura grega e latina, aos 25 anos em filosofia e aos 27 em história antiga e língua inglesa. Então era alguém que estudava muito, que buscava conhecimento com avidez. Ele foi uma pessoa muito famosa na sua época, um grande conferencista, foi novelista, apologista, foi uma pessoa que fazia diferença na vida das pessoas com quem ele tinha contato. Tinha pensamentos fortes. Ele fez algumas universidades em Cambridge e na Inglaterra, e em Oxford também. Mas, queridos, com o passar dos anos, ele foi tendo conhecimento, foi tendo questionamentos de pessoas que o colocavam sobre esses questionamentos. E ele, enquanto professor, nas universidades que falei, em Oxford ele foi professor, em Cambridge. Enquanto professor, ele teve vários alunos que o questionou sobre a sua fé, sobre Deus. E como ele era um estudioso nato, ele decidiu então estudar, porque ele foi desafiado, e não desafia alguém de intelecto a fazer algo. Ele foi em busca das respostas, porque ele queria provar para os seus alunos de que Deus não existia. Ele queria ter argumentos de fato irrefutáveis, como ele sempre buscou em sua vida, em tudo que ele fazia. Só que quando ele começou a estudar, a palavra de Deus começou a consternar o seu coração. E ele então conta de que ele se converteu ao teísmo. Ele entendia que agora existia um Deus.
No início, ele foi estudando e lendo, e quanto mais ele lia, ele entendeu de que existia um Deus. Mas entre existir um Deus e ele aceitar Jesus como seu salvador pessoal, ainda existia um abismo entre essas duas coisas. Mas ele foi se aprofundando. E ele começou, então, ele conta na história dele que ele começou a ler o Novo Testamento. E ouvindo as palavras de Cristo, ouvindo os ensinamentos de Cristo, ele foi entendendo de que aquilo que ele entendia como verdade não era de fato a verdade. E ele conta como foi, então, a sua conversão. Aos 33 anos de idade, ele diz que se converteu. E ele manda uma carta para um amigo. E essa carta diz o seguinte: cedi, enfim, admitindo que Deus era Deus, e ajoelhei-me e orei. Talvez naquela noite, o mais deprimido e relutante converso do mundo. Não percebi então o que se revela hoje a coisa mais ofuscante e óbvia: a humildade divina que aceita um converso, mesmo em tais circunstâncias. Queridos, olha que lindo isso. Aos 33 anos, ele entende que Jesus é o Salvador da vida dele. Isso foi uma carta que ele enviou a um amigo, que depois foi... Ele tinha várias cartas e depois isso foi colocado em um livro. C.S. Lewis entendeu e ele disse que a humildade de Deus é tão grande que, mesmo sendo o dono do mundo, o Criador de todas as coisas, ele aceita um converso mesmo relutante, mesmo do jeito que ele se converteu. Mas ele se ajoelhou e entregou a vida a Deus. Deus, ele existe. Deus se revela, Deus é um Deus que se revela para nós quando nós o buscamos. Às vezes, nós passamos uma vida solitária, sem estender a nossa mão para aquele que pode nos amparar. Eu vejo ao meu lado pessoas que passam por essa mesma angústia, por esse mesmo questionamento, mas elas não dão oportunidade de conhecer e saber se Deus existe. Elas simplesmente afirmam que Ele não existe. E se nós não dermos oportunidade de conhecer a Deus, nunca o encontraremos de verdade. Porque Deus se revela a todo aquele que busca. Sabe, queridos, como está escrito em Isaías, ai daquele que contende com Deus. Quem contende com Deus de coração aberto, de fato vai encontrar uma verdade. E Deus vai mostrar que a verdade é que Ele está presente, que Ele está cuidando de você, e que Ele vai moldar você para você ser o vaso mais lindo que existe no mundo. Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, mas ele só pode ser concretizado se você assim permitir. Se o barro que é barro pudesse falar ao oleiro e impedisse que ele fizesse a sua obra, ela jamais seria concluída. Então, na nossa vida acontece a mesma coisa. Nós somos como esse barro, mas se nós não permitirmos que Deus possa nos moldar, nunca haverá uma obra de fato concluída. Sabe, queridos, em 1931, como eu disse, com 33 anos ele se converte. Mas ele não era um homem fácil. C.S. Lewis era um homem solitário, um homem difícil, um homem cheio de certezas, e mesmo agora converso, mas, como disse, relutante, ele tinha dificuldades, às vezes, de relacionamento com as pessoas. Ele escreveu um dos livros, ele escreveu 40 obras, né? Ele tem 40 obras. Uma das mais conhecidas é O Cristianismo Puro e Simples. Se você não leu, vale a pena a leitura. Ele traz para nós um cristianismo verdadeiro, simples de se viver, o qual as pessoas podem ver a Cristo de forma simples em nossa vida, né? Como eu disse, Lewis, ele era meio solitário, poucos amigos, pensamento às vezes um pouco duro. Porém a vida nos apresenta surpresas. Joy Davidman era uma escritora americana de uma família judia. Ela havia se convertido ao cristianismo recentemente e foram os escritos de Lewis que fizeram grande parte da mudança na vida dela. Ela viajou
ela atravessou o Atlântico, viajou dos Estados Unidos até onde morava Lewis, para que pudesse conhecê-lo. Lá ela conheceu, fez amizade com ele. Lá eles trocavam ideias. Porém, Joy, ela foi filiada a um partido comunista americano. E o serviço britânico ficou sabendo disso. Então, ela agora tinha que ir embora. Ele, porém, fez uma proposta para ela. Ele disse o seguinte: caso-me com você, apenas para efeito formal, para que você possa ficar aqui. Então, você mora na sua casa, eu na minha, seguimos nossa vida e ninguém precisa saber disso. Eles assim o fizeram. E seguiram cada um na sua vida. Antes disso, um pouquinho, um detalhe que eu esqueci de falar. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, queridos, Lewis já era bem conhecido na época. E ele foi chamado por alguns alunos dele que agora serviam no exército e eram pilotos. Foi chamado para que ele pudesse trazer uma palavra de alento àqueles oficiais, aqueles soldados que estavam naquele momento terrível que a humanidade estava enfrentando. Ele relutou um pouco, porque ele não era um oficial da igreja, ele não era um pastor, mas ele então decidiu aceitar o convite. E ele começou a fazer esses momentos de reunião, de reflexão, de trazer um pouco da palavra de Deus. Vendo que os oficiais, os soldados precisavam mais de Jesus, o jornal local, a rádio, convidou ele para que ele pudesse então fazer trabalhos na rádio. Que ele pudesse falar na rádio, para que esses sermões dele pudessem ser pregados, para que milhares de pessoas pudessem ouvir, afinal, as pessoas precisavam disso naquele momento. Então, muitos desses sermões pregados nesse momento de guerra é que resultaram, então, no livro Cristianismo Puro e Simples. Passados esses momentos, então, como eu disse, ele conheceu essa moça chamada Joy Davidman. Ela, então, casa-se com ele apenas para uma formalidade, para que ela pudesse ficar ali. E, então, eles seguem a sua amizade. Mas ela estava em casa e ela, passando pela sala, tropeçou em um fio. E aí ela teve uma perna fraturada. Com essa fratura, ela foi levada ao hospital e, então, foi detectado um câncer. Ela morava sozinha ali. A única pessoa, praticamente, com a qual ela tinha contato e conhecia bem, era Lewis. Ele esteve ali para dar o apoio para ela. Então, os laços deles se estreitaram. E Lewis a pede em casamento no hospital mesmo. E então, ali no hospital, eles foram recebidos em matrimônio. Quem oficializou a cerimônia foi um dos seus alunos, membro da igreja anglicana a qual ele fazia parte. Momentos de dor vieram, questionamentos vieram à mente deles, mas Deus seguiu ao seu lado. Lewis achava que Joy morreria muito brevemente, mas o estado de saúde dela melhorou grandemente nos próximos meses. Um ano mais tarde, eles fazem a sua primeira viagem de lua de mel. Eles viajam e estão vivendo momentos os quais ele nunca imaginou viver, porque ele achou que os prazeres do amor, os caprichos do amor, era algo que não era para a vida dele. E então, eles estão viajando e numa dessas viagens, ela tem uma piora e ela é hospitalizada novamente. E percebe-se que o câncer está vindo com força. Lewis começa então a ter um sofrimento psicológico ali e a conversar com Deus. Deus, mas por que tu permites isso? É assim que nós fazemos como cristãos, não é verdade? Muitas vezes, quando estamos com Deus e aceitamos a Deus, nós achamos que a nossa vida, que uma página vira e que tudo está resolvido. Mas não é assim que acontece. Porque nós vivemos no mundo, estamos sujeitos a todas as coisas que aqui acontece, que aqui nós estamos sujeitos a todas as coisas que o pecado trouxe. Seja a doença, seja a morte, seja a separação, seja a traição. Todas as coisas que o pecado trouxe à nossa vida, nós estamos sujeitos a ela mesmo quando entregamos nossa vida a Cristo. Só que Lewis, ele ainda não entendia isso completamente. Então ele estava agora contendendo com Deus. E ela então teve um pouco de melhora. Então o quadro dela se estabilizava um pouco e voltava. E quando ela esteve um pouco melhor, eles então resolveram viajar novamente.
E aí eles fizeram uma viagem para a Suíça e estavam lá. E aí o quadro dela piorou bastante. Ela então veio a falecer. Sabe, queridos, Joy morreu em 13 de julho, em Oxford, quando ela tinha apenas 45 anos. Lewis já tinha os seus 61 anos. E ele então publicou algo que disse assim: ao longo desses poucos anos, eu e minha esposa tivemos um banquete de amor. Todo tipo dele, nenhuma brecha do coração ou do corpo ficou insatisfeita. Só que não era só ele que sentia-se feliz. Ela também disse a ele o seguinte: você me fez feliz e então eu estou em paz com Deus. Ela disse: eu posso morrer em paz porque eu tive você ao meu lado e eu estou em paz com Deus. Só que após o funeral, queridos, C.S. Lewis disse ao seu irmão que a vontade é de gritar e dizer volte, volte, mas ele sabia que não era possível. Então ele disse: por que Deus fez isso? Deus parece um sádico cósmico, quando vê que tudo está bem, agora, de repente eu perco quem eu amo, a pessoa para a qual eu entreguei o meu coração. C.S. Lewis não era apegado a nada dessa vida. Ele levava uma vida simples, porque ele achava que as coisas grandiosas estavam em Deus. Ele não precisava se vestir com roupas diferentes. Conta a história que ele tinha um sapato marrom, uma calça de veludo marrom e uma camisa, a qual ele usou durante anos. Ele não se preocupava com o exterior, e sim com o interior, mas nesse momento de dor, ele não entendeu porque Deus permitiu aquilo. Será que você está passando por algum momento de dor agora? Será que você não entende por que Deus permite isso? Deus, nesse momento, está no mesmo lugar que Ele estava quando Jesus morreu por mim e por você. Saiba que não é Ele quem coloca o sofrimento na nossa vida. Não é Ele quem traz as agruras da vida, mas Ele está do nosso lado para nos fortalecer. A vida aqui não é fácil. Nós sabemos que passamos por momentos de tristeza, de dor. Hoje mesmo a Rejane pediu oração pela Bruna. A Bruna é uma jovem que já enfrentou problemas. Não sei se a Bruna está nos assistindo. Nós sabemos o quanto ela já sofreu, e agora nesse momento também, mas Deus está com você, Bruna. Deus está com cada um de nós que está passando por um momento de dificuldade nessa noite, nesse dia. Não é fácil. E C.S. Lewis escreveu algo que eu gostaria de ler para vocês também. Gostaria que vocês lessem comigo, na verdade. Essa era a esposa dele, que passou. Opa, voltei. Perdão, volta para mim, Cláudia. Aqui. Diz assim, você não pode ver direito quando os seus olhos estão marejados de lágrimas. Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade. Mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então, Ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí, então, ouvimos o ribombar de sua voz. Às vezes, é difícil ouvir a Deus quando tudo vai bem. E não é Ele, mais uma vez eu digo, não é Ele que traz o sofrimento, mas às vezes Ele permite para que a gente possa ouvir o ribombar de sua voz. Queridos, esse mundo não tem muito a nos oferecer. Eu perguntei: quem é Deus? Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. É um Deus que te ama tanto a ponto de enviar o seu Filho para morrer por você e por mim. Deus é um Deus que tem um plano para a sua vida muito maior do que aquele que você sonha. E Deus, Ele está aqui agora para dizer para você que você precisa apenas olhar para o alto, estender a sua mão, porque a dele já está estendida na sua direção, e crer que se está difícil sem Ele, é muito mais difícil sem Ele. Se está difícil com Ele, é muito mais difícil sem Deus. Olhe para Deus. Se você não conhece, se você tem alguém que está ao seu lado, que não conhece a Deus, proponha que essa pessoa estude a palavra de Deus.
Não há como duvidar. Não há como você negar quando você vai à palavra de Deus, quando você vai e estuda Apocalipse, Daniel, e você vê as profecias se cumprindo dia a dia, é impossível você contestar. Então, se dê a oportunidade de conhecer. Sabe, C.S. Lewis morreu numa sexta-feira, em 22 de novembro de 1963. E uma simples cruz feita na sepultura dele dizia assim: os homens têm que suportar a sua partida. Quando Jesus morreu, muitas pessoas quase naquele momento não conseguiam suportar a partida dele. Mas ele ressuscitou. Para que um dia C.S. Lewis, para que um dia você, para que um dia eu, para que um dia alguém que você ama possa ressuscitar também. Existe um lar preparado. E saiba que se você está passando por um momento de turbulência agora, e os seus olhos estão marejados com lágrimas, você não vai conseguir ver de verdade o Deus que está aí com você. Que você possa ver, assim como C.S. Lewis, que era ateu, que tinha pensamentos sólidos, e que buscou conhecimento para poder embasar a sua tese, que também você possa buscar a Deus dia a dia. E se você já está com Deus, que você possa ajudar outras pessoas a conhecer esse Deus. Porque só Ele pode transformar de verdade a nossa vida. Que Deus dê a você um restinho de semana abençoado. E que nós possamos seguir junto rumo à caminhada celestial, a Canaã celestial. E a caminhada é difícil, mas no final a recompensa é muito grande e especial. Que Deus abençoe você. Se você já foi longe e acha que foi demais e carrega esse peso, mas você não aguenta mais. Se seus dias têm sido escuros e as coisas vão mal pra você, e se pessoas em quem você confiava te magoaram e deixaram a ferida em sua alma, olhe para Cristo, Ele é a cura. Encontre o alívio, a paz em seus braços. Ferido coração, entregue para Jesus. Ainda existe solução, ainda existe luz. Segure na sua mão, traga seu coração, traga seu coração. Se você já orou muito, mas a resposta não veio,
está cansado de lutar sozinho, não tem mais forças para tentar de novo. Se o amor é apenas uma voz ecoando ao longe no vazio, e se você não sabe quanto tempo já passou e a coragem que precisa acabou, saiba, existe alguém que entende. Por todas essas lutas ele já passou. Ferido coração, entregue pra Jesus. Ainda existe solução, ainda existe luz. Segure na sua mão, traga seu coração, traga seu coração. Amém. Amém. Sabe, queridos, Deus não quer um culto de emoção. Ele é um culto de razão, de intelecto apurado. Não que você seja doutor, mas que você seja um ávido em buscar a palavra de Deus, o conhecimento dele. Porque não é do coração como prega o mundo. Siga o seu coração. Não. Siga aquilo que tem a palavra de Deus dizendo para você. Eu gostaria de convidar você para se colocar de pé para juntos orarmos. Grandioso Pai Celeste, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque temos o privilégio de conhecer a Tua palavra, de saber quem é o Deus que nos rege, quem é o Deus que cuida de nós. É um Deus que é criador, que é mantenedor, é um Deus, é um Pai zeloso por cada um dos seus filhinhos. Mas sabemos, Pai, que nem sempre vamos ter alegrias, às vezes vamos passar por dificuldade, por tristeza. Mas, Pai, não nos deixa ter os nossos olhos marejados de lágrimas. Faz com que nós possamos ver que Tu estás conosco em todos os momentos. Senhor, nos ajuda a buscarmos conhecimento de Ti cada vez mais, para que ninguém nos engane. Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, que não sejamos nós essas pessoas, Pai. Pai, nos ajuda a termos um coração grato e entregue a Ti. A nossa mente e o nosso coração, que eles sejam Teus, para que o Senhor possa habitar em nós e para que o mundo Te veja através de nós. Nos acompanha, Senhor, para o nosso lar agora. Nos leva de volta cheios do Teu Santo Espírito, do Teu amor, para que nós possamos inundar também, Senhor, a vida daqueles que nos rodeiam, com a felicidade que vem do céu. E ainda que tristes por alguma razão, que possamos ter o coração grato por sabermos que Deus está à frente de todas as coisas e que Ele há de resolver todas as coisas para a sua honra e glória. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.